Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a primeira semana de janeiro termina com a tensão geopolítica em seu nível máximo. Os Estados Unidos lançou um ataque massivo contra a Venezuela. Diversas explosões foram registradas em várias cidades, inclusive na capital Caracas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa. Segundo Trump divulgou em sua rede social, eles foram capturados e retirados via aérea do território venezuelano e serão levados aos Estados Unidos para serem julgados. O governo da Venezuela não confirmou essa informação. A vice-presidente da Venezuela disse que o paradeiro de Nicolás Maduro e sua esposa é desconhecido e foi convocada uma resposta massiva da Venezuela contra o ataque dos Estados Unidos. A América Latina se mostrou dividida. Enquanto países como Cuba e Colômbia condenaram o ataque, outros países como Argentina e El Salvador comemoraram o ataque. O governo brasileiro até o momento não divulgou uma posição oficial, mas o presidente Lula condenou o ataque em suas redes sociais. Disse que o ataque dos Estados Unidos é uma afronta grave à soberania da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma coletiva para este sábado à tarde para dar maiores informações sobre o ataque. Para além da tensão geopolítica, o mercado esteve de lado essa semana. Devido ao feriado de Ano Novo, houve pouca liquidez no mercado de uma maneira geral. A maior parte foram algumas realizações, o que acabaram fazendo aí com que as bolsas fechassem em baixa ao longo dessa semana. O dólar caiu 2,18% e encerra cotado aos R$ 5,42. Enquanto isso, nosso Ibovespa encerra em leve queda de 0,22%. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em baixa. O S&P 500 caiu 1,03%, a Nasdaq caiu 0,67% e o Dow Jones caiu 1,71%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana em alta de 1,17%. Aqui no Brasil, a primeira semana de janeiro foi para mexer com o bolso do consumidor e pesar bem forte. Nós tivemos aí, pelo lado positivo, a entrada em vigor do novo salário mínimo, que agora passa a ser de R$ 1.621. Mas, por outro lado, os aumentos já começam a pesar. Nós tivemos o reajuste do ICMS sobre combustíveis e gás de cozinha. A gasolina agora vai ter um aumento de 10 centavos por litro no ICMS. O diesel e biodiesel tiveram uma alta de 5 centavos por litro, enquanto o botijão de gás tem uma alta de R$ 1,05 no botijão de 13 quilos. Esse aumento do ICMS foi divulgado aí pelo CONFAZ, que é o conselho formado pelos secretários estaduais de Fazenda. Lembrando que o ICMS é um imposto estadual. Além disso, nós tivemos o reajuste das passagens de ônibus e dos transportes públicos de uma maneira geral. Diversas capitais e regiões metropolitanas anunciaram reajustes nessa primeira semana do mês de janeiro. Na maior parte dos reajustes, eles ficaram acima da inflação. É o caso de Belo Horizonte, por exemplo, que anunciou um reajuste aí de praticamente o dobro da inflação registrada no acumulado do ano passado. Mesmo com o aumento da arrecadação federal de impostos, a nossa dívida pública subiu e atingiu 79% do PIB. Nós tivemos ainda a divulgação dos dados do emprego. O Brasil criou cerca de 85 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de novembro e a taxa de desemprego pela PNAD contínua renovou sua mínima histórica, 5,2%. Nós tivemos ainda a divulgação da China, que impôs uma tarifa de 55% sobre a importação de carne bovina. Essa tarifa passa a ser cobrada a partir do momento que a importação pela China superar a cota estabelecida pelo país. E essa tarifa inclui também a importação de carne bovina vinda aqui do Brasil. Uma outra preocupação com as contas públicas para esse ano é a situação dos Correios. Os Correios anunciaram aí o seu plano de reestruturação. Já receberam a primeira parte do empréstimo, que é de 10 bilhões de reais. E vão receber ao longo desse ano uma segunda parte deste empréstimo
de mais 2 bilhões de reais. Este empréstimo aí tem garantia do Tesouro Nacional. Além disso, o presidente dos Correios disse que precisa de mais 8 bilhões de reais para conseguir aí reestruturar a estatal. E anunciou aí um plano de reestruturação que inclui um plano de demissão voluntária, que espera aí realizar a demissão de cerca de 15 mil funcionários dos Correios e gerar uma economia de 2,1 bilhão de reais. Além disso, vai haver a venda de imóveis com o objetivo de arrecadar aí 1,5 bilhão de reais e também uma redução em relação ao plano de saúde dos funcionários dos Correios, com a expectativa aí de economia de cerca de 500 milhões de reais. O ano de 2025 também fica marcado pelo recorde de liberação de emendas parlamentares. Foram 31,5 bilhões de reais só no ano de 2025. As emendas que mais cresceram são as chamadas emendas de comissão, que é o antigo aí orçamento secreto, que só em 2025 foram liberados 11,5 bilhões de reais. A previsão no orçamento de 2026 é de praticamente o dobro do valor de emendas parlamentares. Está previsto aí a liberação de 62 bilhões de reais em emendas parlamentares no ano de 2026. O mercado das commodities fechou praticamente de lado essa semana. O barril Brent da referência para a Petrobras encerra cotado aos $60,75, alta de 2,85%. Já o minério de ferro subiu 0,17%, e encerra cotado aos $107,17. A nossa renda fixa fecha com bom desempenho nessa primeira semana de janeiro. O IMA geral subiu 0,28%, enquanto isso os pré-fixados, medidos pelo IRFM, subiram 0,48%. Já o DI para janeiro de 2027 encerra em leve queda de 0,03%. Cotado a 13,70%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação de diversos dados de inflação. Sai a inflação nos Estados Unidos, na Europa e na China. Aqui no Brasil saem os dados da produção industrial, mas o mundo vai estar atento à situação da Venezuela. Como será a transição, se de fato Nicolás Maduro foi capturado, a possível transição para um novo governo, e como isso vai mexer aí com o mercado do petróleo, já que a Venezuela é um dos principais países exportadores de petróleo do mundo. Muito obrigado e até a próxima semana.